E Deus está vendo o que eles estão fazendo. E Deus não está fazendo nada. Esses líderes que têm a função de nos ensinar, esses líderes que têm a função de nos orientar, começam a fazer coisas erradas, começam a fazer coisas reprováveis. E com isso, nós começamos a perder a fé em Deus. E muitas vezes o nome de Deus é blasfemado. O nome de Deus é blasfemado porque estes que deveriam ser um exemplo não são. Estes que deveriam ser um exemplo para a nossa vida acabam nos afastando de Deus. E muitos deixam de ir às igrejas, muitos deixam de buscar a Deus por causa destes homens que têm a função e o dever de nos levar a Deus, mas através dos seus atos acabam nos afastando de Deus. E Israel estava dessa forma. Israel estava sem um líder. Israel estava sem um líder espiritual capacitado. Israel tinha o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli estava mais preocupado com os seus filhos, com seus próprios filhos, do que em agradar a Deus. A função do sacerdote Eli era de ensinar o povo, era de orientar o povo a servir a Deus. Mas o que se observa no meio desse povo, sob a liderança do sacerdote Eli, o que se observa é que Israel havia se tornado um povo idólatra. Israel havia se tornado um povo que adorava outros deuses, que adorava vários deuses. E por que isso aconteceu? Por que Israel parou de adorar o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, mesmo sabendo das histórias do passado, das coisas tremendas que Deus havia feito no meio deles? Mesmo sabendo disso, eles se desviaram e começaram a adorar outros deuses. Por que isso aconteceu? Porque Israel observava que os seus líderes espirituais eram corrompidos. Os seus líderes espirituais, que deveriam ter conhecimento de Deus, que deveriam conhecer a Deus e deveriam ensiná-los a respeito de Deus, esses líderes espirituais haviam se corrompido. Esses líderes espirituais, e eu estou me referindo a Hofni e Finéias, que eram os dois filhos do sacerdote Eli. Esses dois filhos do sacerdote Eli, que tinham a função de orientar o povo, de ensinar o povo, esses dois filhos do sacerdote Eli, eles haviam se corrompido. Eles haviam se tornado reprováveis, porque eles praticavam prostituição, eles roubavam as ofertas que eram levadas ao templo, eles pegavam para eles a melhor parte dos animais que eram entregues no templo, dos animais, da carne dos animais que era levado ao templo, eles pegavam para eles a melhor parte, eles roubavam a Deus, e aquilo provocou uma grande indignação no meio do povo, uma grande indignação. E isso nos parece muito familiar. Isso nos parece muito familiar, porque também nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Isso nos parece muito familiar. Se nós formos observar o que está acontecendo nos dias de hoje, muitos dos nossos líderes espirituais, muitos dos nossos guias espirituais, que nos deveriam levar a Deus, que nos deveriam ensinar a respeito de Deus,
Estes nossos líderes espirituais agem da mesma maneira que Hofni e Finéias estavam agindo. Agem da mesma maneira, porque estavam roubando o povo, estavam se corrompendo, e isso à vista de todos, para quem quisesse ver. E nos nossos dias acontece a mesma coisa. Mas Deus já tinha um plano. Deus já tinha traçado um plano. Deus já tinha traçado um plano para que o nome dele fosse novamente glorificado no meio de Israel. Porque Israel, vendo a corrupção dos seus líderes, começou a não mais crer em Deus. Começou a não mais crer no poder de Deus. Porque eles pensavam, ora, como pode esses líderes que se dizem de Deus, que se dizem conhecer a Deus, se corrompem da forma como se corrompem? Então quer dizer que Deus não existe. Ou se existe, não tem poder para castigá-los. E o nome de Deus começou a ser blasfemado por causa desses líderes, desses falsos líderes espirituais. O nome de Deus começou a ser blasfemado. Porque eles diziam, Deus não existe, não é possível. Olha as coisas horríveis que eles estão fazendo. Eles estão roubando, se prostituindo. E Deus não faz nada. Deus não castiga. E eles dizem que eles conhecem a Deus, que eles são de Deus. Ora, que Deus é esse? Eu não quero esse Deus para mim. Eu não quero conhecer esse Deus. Era o que o povo começou a pensar. E o povo começou a se tornar idólatra. Começaram a adorar outros deuses. Perderam a fé no Deus verdadeiro por causa das más atitudes destes homens que se diziam homens de Deus. O povo perdeu a fé e começou a adorar outros deuses. Começaram a adorar a Baal, começaram a adorar o deus Dagon, que é o deus dos filisteus. E o Deus verdadeiro foi deixado de lado. E com isso a maldição entrou no meio desse povo. E trouxe pobreza, trouxe morte, trouxe doença, trouxe destruição, trouxe miséria. Porque uma das armas do inimigo é fazer com que nós nos afastemos de Deus. Porque ele sabe que ele não pode nos tocar se nós estivermos diante de Deus. Se nós estivermos diante de Deus, ele sabe que ele não pode nos tocar. Então o que ele faz? Ele tenta de todas as formas nos afastar de Deus, colocando incredulidade na nossa vida. E muitas das vezes, o principal motivo da nossa incredulidade é que nós não temos um referencial. Nós não temos uma referência. Porque o homem, ele precisa ter uma referência. Ele precisa ter uma referência. Israel não tinha uma referência. Israel não tinha uma referência espiritual. Todos se corromperam. Todos se tornaram reprováveis. Então Israel não tinha uma referência. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua infinita sabedoria, já estava preparando uma referência. Já estava preparando um homem que seria a referência. E se vocês pegarem o começo desse capítulo, nós vamos ler que existia uma mulher chamada Ana,
que era estéril. E essa mulher, ela era temente a Deus. Esta mulher que simbolizava, que simboliza um tipo de igreja, essa mulher, ela estava no templo de Deus, na presença de Deus, e ela tinha tanta amargura, tanta tristeza por não ter um filho, porque era estéril, e porque a sua rival, que tinha vários filhos, sua rival, a provocava. Essa mulher, ela buscou a Deus com tanta força, com amargura, com tristeza, rogando a misericórdia de Deus. Deus ouviu a oração dela e ela teve um filho. Mas se vocês observarem a providência de Deus, Deus queria que um homem se levantasse e fosse fiel a Ele. Mas Deus não ia obrigá-lo a fazer isso, porque Deus não nos obriga a servi-lo. Deus não nos obriga a servi-lo. O Espírito Santo nos convence. E essa mulher estéril, ela fez uma promessa a Deus. E ela falou: Senhor, se eu ter um filho, eu vou entregar ele ao Senhor. Eu vou entregar ele, ele vai ficar no templo, ele vai morar no templo, ele vai ser sacerdote. E essa mulher, ela volta para casa, engravida de seu marido. O filho nasce, Samuel. Ela cumpre a promessa, leva Samuel até o templo, depois que desmamou, leva Samuel para o templo, depois de ter o desmamado. E Samuel passa a morar no templo. E o plano de Deus para levantar uma pessoa, um guia espiritual capacitado, começa a ser traçado. Começa a ser traçado o plano de Deus. Samuel cresce no templo, junto com o sacerdote Eli, aprende a lei de Deus, aprende as coisas de Deus, cresce e se fortalece. Deus fala com ele. O povo começa a reconhecer em Samuel alguém diferente. O povo começa a reconhecer em Samuel uma pessoa diferente. Mas acontece que aquele povo já estava marcado com a incredulidade. Já estava marcado com a incredulidade de seus líderes, de seus guias, que mesmo vendo Deus agindo na vida de Samuel, falando com Samuel, mesmo vendo isso, ainda estava na incredulidade. Porque foi tanto tempo guiado por guias corruptos, que dificilmente aquela incredulidade sairia dos seus corações. Foi aí que Deus arquitetou outro plano, para que o nome dele fosse glorificado. Ele arquitetou um outro plano. Israel vai à batalha. A arca de Deus, que era o símbolo da fé, da religiosidade de Israel, chega no meio do arraial. O povo faz festa com a presença daquela arca, faz festa, dá gritos,
né, de alegria, de festa. Os filisteus que estavam ali próximos ouviram aquela gritaria toda e eles começam a temer. E eles dizem: estamos perdidos, ai de nós, que o grande Deus, aquele que tirou o povo do Egito, que fez, que levou tantas pragas, que trouxe tantas pragas no meio do Egito, no meio do povo do Egito. Um atrás do outro. Vai, Tiaguinho, você na frente. Vai, você. Vai, Thiago. Você, pai. Aquele grande Deus temível havia chegado no meio do arraial. Havia chegado no meio do arraial. E eles temeram. Mas aí uns ali no meio deles se levantou e disse: filisteus, se fortaleçam, não tenham medo, porque se vocês fraquejarem agora, vocês serão como os egípcios e nós nos tornaremos escravos de Israel. Se fortaleçam, tenham coragem. Em outras palavras, devido àquela liderança corrupta de Israel, aquela liderança espiritual corrompida de Israel, trouxe incredulidade para o meio do povo e ao mesmo tempo trouxe credulidade no meio dos inimigos do povo de Israel. Os inimigos do povo de Israel não temiam tanto assim aquele Deus de Israel, porque eles pensavam: ora, se eles, o povo de Israel, estão adorando os nossos deuses, estão adorando o nosso Deus Dagon, então quer dizer que o Deus deles não é tão poderoso assim. Olha o que causou, olha o mal que a liderança corrupta de Israel causou no meio daquela terra. O povo de Deus se tornou incrédulo porque seus líderes eram corruptos, e os inimigos do povo de Deus se tornaram fervorosos. E é exatamente isso que acontece com a gente. Exatamente isso que acontece no nosso meio. Porque muitas pessoas estão deixando de ir para a igreja. Muitas pessoas estão se desviando das igrejas cristãs porque seus líderes estão corrompidos. Seus líderes estão se corrompendo. Estão se corrompendo. Os cristãos, os fiéis estão vendo isso. Estão se tornando incrédulos. Estão blasfemando, estão deixando as comunidades cristãs por causa de seus líderes. E aquelas pessoas que não acreditam em Deus, aquelas pessoas que não vão para a igreja, estão se tornando crédulas. Ora, se aqueles cristãos estão deixando de ir para a igreja, por que eu vou? Por que eu vou seguir a Deus? Eu vou continuar na minha vida mesmo, que eu vou me dar bem. Eu vou continuar fazendo as coisas erradas que eu faço mesmo, que eu vou me dar bem. Porque aqueles cristãos estão saindo das igrejas, estão deixando de seguir a Deus e colocam a culpa em Deus. Porque eles não entendem. Eles não entendem que o principal motivo das igrejas estarem se esvaziando, dos templos se estarem se esvaziando, é por causa da corrupção de seus líderes. E os incrédulos, eles olham isso, e eles se alegram, eles se fortalecem, assim como esses filisteus fizeram.
assim como esses filisteus se fortaleceram. E este é o grande mal que uma liderança espiritual corrompida traz no meio do povo. Não somente o povo de Deus se torna incrédulo, mas aqueles que não creem em Deus se fortalecem e continuam nos seus pecados, continuam nos seus erros, porque eles pensam, ora, por que eu vou sair da minha vida? Por que eu vou deixar de fazer as coisas que eu faço, sendo que aqueles que se dizem cristãos não estão mais indo para a igreja? Não estão mais servindo a Deus? Eu vou continuar na minha vida de erro. E Deus, na sua infinita misericórdia, para que o povo não seja destruído, Ele traça também um plano. E nós vemos que Israel vai à luta com os filisteus. Os filisteus se fortalecem e vão também à luta contra Israel. E no campo de batalha, Israel perde a luta, o povo perde a batalha, o povo de Deus, que tinha a promessa de nunca perder uma batalha, foge diante dos filisteus. Os filisteus provocam uma carnificina tão grande entre o povo de Israel que eles fogem da presença dos filisteus. A arca de Deus, que representa ali o símbolo religioso, a arca de Deus que representa ali a religião, que representa o próprio Deus, ela é tomada, porque nós também somos assim. Muitas vezes nós colocamos a nossa fé num objeto, em alguma coisa, a nossa confiança, aquele objeto está lá na minha casa, então eu estou protegido. Eu tenho lá na minha sala um elefante com a bunda virada para a porta, então eu estou protegido. Eu tenho lá na minha sala, lá na minha casa, um incenso que eu deixo aceso, então eu estou protegido. Eu tenho lá na minha casa uma imagem disso, daquilo, então eu estou protegido. Eu tenho na minha casa lá o Salmo 91 que fica pregado na parede, então eu estou protegido. Nada de mal vai entrar na minha casa, nada de ruim vai entrar na minha casa, porque na parede da minha sala tem o Salmo 91 pregado. Lá no meu quarto tem o rosto de Jesus num quadro, então eu estou protegido. E muitas vezes a gente coloca a nossa confiança, a nossa fé num objeto. Da mesma forma que esse povo fez. O povo se alegrou quando a arca chegou no meio deles, eles se alegraram, a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, ela chegou no nosso meio, eles começaram a fazer festa, começaram a se alegrar. Só que aquele povo estava corrompido. A arca era apenas um símbolo da presença de Deus. Mas Deus ele só pode se fazer presente na nossa vida se a gente anda em santidade. Deus ele só pode se fazer presente na nossa casa se a gente anda em santidade. Não adianta eu ter o Salmo 91 pregado na minha parede. Não adianta eu ter o rosto de Jesus num quadro lá no meu quarto. Não adianta eu deixar um elefante virado para a porta. Não adianta eu deixar um incenso aceso. Não adianta eu colocar um cristal do Oriente num copo lá na minha estante. Isso não vai me proteger. Isso não vai me guardar se eu não estiver andando em santidade. Se eu não estiver andando na presença de Deus, isso não vai me proteger. Só vai ser um objeto que não vai representar nada. E foi
que aconteceu. Foi o que aconteceu com o povo de Deus. O objeto que mais simbolizava a presença de Deus chegou no meio deles. Mas aquele objeto ali não pôde livrá-los na hora que os seus inimigos chegaram. Não pôde livrá-los. Israel fugiu de diante dos filisteus. E aí a notícia chega até o sacerdote Eli, que Israel fugiu, que foi grande a carnificina, e a arca, os 2 filhos de Eli foram mortos, os 2 filhos pecadores, que eram sacerdotes, que deveriam ensinar o povo, que deveriam orientar o povo, que deveriam instruir o povo na fé, como os nossos líderes hoje têm que fazer, os nossos pastores, os nossos padres, eles têm que nos orientar, eles têm que nos ensinar o que a gente tem que fazer para agradar a Deus. Eles têm que nos ensinar o que a gente tem que fazer para servir a Deus. E eles têm que ser exemplo. Esses 2 filhos foram mortos quando o sacerdote Eli recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada. Ele cai para trás, quebra o pescoço, porque já era velho e obeso, e morre. A esposa de um dos sacerdotes, que estava grávida, que já estava próxima de dar à luz, tem ali o filho nasce, e ela coloca o nome do filho de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel, porque a arca da aliança foi tomada. Para vocês verem como o coração daquele povo estava preso a um objeto. Como o coração daquele povo estava preso a algo que era apenas para se lembrar da glória de Deus. A arca é levada para o arraial dos filisteus, os inimigos do povo de Deus. Quando a arca chega lá no arraial dos filisteus, Deus começa a castigá-los. E aí que o plano de Deus para restaurar, o plano de Deus para restaurar a fé de seu povo começa a ser executado. Por que Deus castigou os filisteus? Por que Deus castigou tanto os filisteus? Porque Deus estava ali restaurando a fé que seu povo havia perdido nele. A arca de Deus foi levada entre os deuses mais temidos da antiguidade, que era o deus Dagon. Deus iria se manifestar ali e mostrar para o seu povo, e mostrar para os inimigos do seu povo, que ele era o único Deus. O único Deus. E ele era poderoso. E ele era juiz. E ele iria julgar a causa de seu povo. E quando a arca de Deus ficou ali naquelas cidades dos filisteus, grandes pragas começaram a vir no meio dos filisteus. Doenças, enfermidades, úlceras malignas. Começaram a afligir aquele povo. Ratos com doenças começaram a aparecer aos milhares nas cidades dos filisteus, e eles começaram a morrer de várias doenças, de úlceras malignas. A tal ponto foi o castigo de Deus no meio daquele povo filisteu, que eles clamavam, eles choravam de dor, eles gritavam. E o clamor chegou até os céus.
até os ouvidos de Deus. E aí, os filisteus foram consultar os seus guias espirituais. Os seus guias espirituais, que não conheciam a Deus, que conheciam a fama de Deus lá do Egito, conheciam a fama de Deus, mas não tinham intimidade com Deus, como deveria ter os sacerdotes de Israel. Esses homens que cultuavam outros deuses, eles tiveram mais sabedoria do que os sacerdotes do povo de Deus. Vocês entendem o que aconteceu aqui? Os sacerdotes do povo de Deus que estavam corrompidos, que não tinham condições de guiar o seu povo, que não tinham condições de liderar o seu povo, não deram nenhuma orientação, nenhuma palavra de sabedoria para o povo, ao passo que esses guias espirituais dos filisteus, que não serviam a Deus, que adoravam vários deuses, eles deram bons conselhos nessa hora de dificuldade. Na hora que Deus pesou a mão no meio deles, estes guias espirituais corrompidos, esses guias espirituais que não conheciam a Deus, deram bons conselhos. E eles disseram: levem de volta a arca de Deus para o povo de Deus. Mas não levem de qualquer maneira. Vocês vão ter que vocês vão ter que fazer uma oferta, né? Entrega a arca, mas ao mesmo tempo com uma oferta de culpa. Quem sabe, e é muito provável, que Deus vai ouvir vocês, vai ter misericórdia e vai perdoar. E essa praga vai cessar. E aí eles orientam, constroem lá uma carroça, uma madeira específica, madeira de qualidade, madeira boa. Orientam também a colocar 2 vacas, né, para levar essa carroça. Vacas que ainda não tinham sido montadas, ainda não haviam levado nenhuma carga. Ou seja, teve todo um preparativo. Esses homens, esses líderes dos filisteus, esses líderes espirituais dos filisteus, por não conhecerem a Deus, por não conhecerem o Deus verdadeiro, por conhecerem sim a fama dele, mas não terem com ele um relacionamento, como tinha o povo de Deus, como deveria ter os sacerdotes de Deus. Esses homens tiveram mais sabedoria que os sacerdotes de Deus. E os filisteus fizeram isso, mandaram a arca de volta. Quando a arca chega lá, no meio do povo de Israel, eles se alegram e a fé de Israel é restaurada. Porque eles veem que os seus principais inimigos, os mais poderosos da época, não suportaram a presença do Deus Todo-Poderoso. E antes que eu me esqueça, quando a arca estava lá no templo do deus Dagon, estava lá no templo do deus dos filisteus, quando os filisteus acordaram de manhã e foram até o templo do deus Dagon, eles viram que a cabeça dele, do deus Dagon, e os seus membros haviam sido cortados. E Dagon estava prostrado e caído diante da arca de Deus. Deus estava mostrando que ele era Deus poderoso, sim, que Israel tinha que crer nele, sim, porque ele ainda era juiz, ele era presente, ele ainda estava executando juízo, ele ainda era o único Deus. E a mão de Deus pesou sobre esse falso Deus Dagon. A fé de Israel foi restaurada. A fé de Israel foi restaurada.
E aí Samuel, que era o que havia de ser o líder espiritual de Israel, cresce, se fortalece, é confirmado como profeta de Deus, e a fé de Israel é restaurada. Tudo havia sido preparado para que houvesse a restauração. O servo de Deus, Samuel, encontra uma nação restaurada, com sua fé restaurada, no Deus único, no Deus verdadeiro. Elimina os seus falsos deuses, destroem as suas imagens, as imagens do deus Dagon, que eles adoravam, as imagens de Baal, que eles adoravam, e a fé do povo de Israel é restaurada, graças à intervenção do Deus Todo-Poderoso. E todos nós sabemos que Samuel foi o profeta que ungiu o rei Davi. Ou seja, o plano de Deus não era só para Israel. O plano de Deus não era só para aquele povo. Porque nós sabemos que através de Davi, Jesus nasceu. Jesus, descendente do rei Davi, mostrando a nós que o plano de Deus não era só com aquele povo. Deus não queria restaurar apenas a fé de Israel. Deus queria criar um povo seu, com homens e mulheres de todas as nações, para constituir a sua igreja, lavada e redimida no sangue de Jesus. Amém.